quilômetros de altura acima da superfície da Terra. Então agora nós vamos falar sobre o GLONASS. Ele é um sistema russo totalmente operacional em 2009. E uma curiosidade para vocês saberem é que o sistema de satélites, né, ele foi criado primeiramente para fins militares. Então por isso que vem aí falando totalmente operacional, porque não quer dizer que ele foi criado nessa data. Foi quando os países aí liberaram para todo mundo porque pudesse utilizar esses satélites. Porque antes, se eles liberassem, né, se eles estivessem ali em guerra e liberassem antes, eles estavam ajudando ao exército inimigo. Porque não foi o sistema de satélite de posicionamento, né, não foi criado para posicionamento RTK. Foi criado para eles conseguirem identificar o exército inimigo, aeronaves inimigas, e aí, por isso que não foi liberado logo quando foi criado. Já existia e se tornou totalmente operacional na data que eu estou citando, tá? O GLONASS ele possui 24 satélites, 3 planos orbitais, 64,8 de inclinação dos planos orbitais em relação ao plano do Equador, e ele está aí a mais de 19 mil quilômetros de altura acima da superfície da Terra. O Galileu, que é o sistema europeu totalmente operacional em 2013, ele possui 30 satélites, 27 em órbita e 3 sobressalente, 3 planos orbitais com 56 graus de inclinação em relação ao plano do Equador. E ele está aí a mais de 24 mil quilômetros acima da altura aí da superfície da Terra. O Beidou, que é o sistema chinês, e ele ficou totalmente operacional em 2020. Então agora nós vamos falar sobre o cálculo da posição e a interpretação geométrica. E o que é isso? É o cálculo do posicionamento, de onde que você está ali com o seu GNSS. E é muito importante a gente entender o que se trata e qual que é a importância do satélite na hora do cálculo dessa posição. Então aqui ele está apenas com um satélite, e aqui ó, o bonequinho representa o nosso GPS, onde que a gente está. E com uma medição apenas, ele vai fornecer uma posição qualquer sobre a superfície de uma esfera, que é, né, sobre a superfície da Terra. Então vai ser uma posição sem precisão nenhuma. E você precisa sempre ter 4 incógnitas: a latitude, longitude, altitude e tempo. Sempre vão ser necessárias essas 4 incógnitas para conseguir calcular o seu posicionamento, o seu ponto. Agora aqui, ó, a gente já tem 2 satélites, o satélite A e o satélite B. Aí com 2 satélites, ele já consegue ali calcular uma sobreposição, ele já consegue ter uma área, mas ainda não é um ponto. E a gente quer uma precisão, a gente precisa saber a coordenada do ponto com precisão. Então apenas com 2 satélites, o seu GNSS também não vai funcionar, tá? Então aqui, ó, uma segunda medição fornece como solução a interseção entre 2 esferas. Uma circunferência. Podemos estar em qualquer ponto da linha vermelha. Então a gente pode estar em qualquer ponto aqui, ó, dessa área. E isso pra gente não é interessante ainda, a gente precisa de um ponto. Agora a gente já tem 3 satélites, o satélite A, o satélite B e o satélite C. Com esses 3 satélites eu já consigo calcular 2 pontos, mas ainda não é interessante para mim, porque eu quero um ponto e eu quero que esse ponto que eu tenha precisão. Então, a solução adicionada, uma terceira medição, aí o satélite C, 2 pontos, ele já consegue traçar para a gente 2 pontos. Um dos pontos pode ser eliminado por não estar na superfície terrestre. Mas mesmo assim, para a gente isso não é o ideal, porque a gente precisa de precisão. Então o seu GNSS, ele só vai funcionar quando você tiver aí no mínimo 4 satélites. Então agora a gente tem o satélite A, o satélite B, o satélite C e o satélite D. Então aí, ó, adicionando a 4ª medição, decidirá entre os 2 pontos, além da latitude e da longitude, 2 dimensões, a altitude exata da nossa localização. O receptor, após os 4 satélites, aplicará o fator de correção necessário para que as esferas se interceptem num único ponto. A 4ª medição apontará para só um dos pontos.
Então é por isso que quando você está em campo e você liga ali o seu GNSS, se ele não pegar mais de 4 satélites, ele não te dá uma precisão boa, ele não vai calcular para você a coordenada do ponto. Então, por exemplo, outra coisa que a gente pode associar, quando você liga ali o seu GPS dentro de casa, ele não funciona, não fica na solução fixa, não calcula a posição para você, é por conta disso. Ele precisa de satélites, precisa estar num local aberto para que ele consiga calcular o ponto para você, a sua posição. Então, agora nós vamos falar as principais fontes de erro em GNSS. A primeira ali vai ser a propagação do sinal, ionosfera e troposfera, o multicaminhamento ou sinais refletidos, ruídos no receptor, erros nos relógios receptores satélite e o DOP. Então vamos iniciar aí falando sobre a propagação do sinal, ionosfera e troposfera. Os sinais do GNSS sofrem refração quando atravessam a ionosfera e a troposfera, causando alteração na amplitude e na oscilação do sinal emitido pelo satélite, interferindo na posição calculada para o ponto. A interferência no sinal GPS é maior nas horas mais quentes do dia, quando a ionosfera e a troposfera se encontram no seu período de maior atividade. Então, o que aquilo ali está dizendo? Que a gente vai citar algumas fontes dos erros no GNSS. O que pode fazer com que o seu equipamento dê algum problema em campo. Então, o primeiro que a gente está citando aqui é a propagação do sinal. E aí a gente colocou ali entre parênteses a ionosfera e a troposfera. Por quê? Como vocês viram anteriormente, eu falei ali sobre as constelações. E não sei se vocês repararam, os satélites eles estão a mais de 20 mil quilômetros de altura da superfície da Terra. E aí a gente tem a ionosfera e a troposfera, que elas servem para quê? Para proteger a gente ali dos raios solares, ali, né, ela está mais próxima do Sol e ali elas têm camadas para poder proteger a gente. E os satélites estão nessas áreas, não estão aqui perto da gente. Então, quando o dia está muito quente, a ionosfera e a troposfera, ela entra em ação para poder proteger a gente ali dos raios solares. E isso interfere no sinal do satélite, o que vai gerar uma interferência no seu receptor. Vocês podem notar que, por exemplo, por volta de meio-dia, 2 horas ali, que é onde o dia fica mais quente, pode acontecer de cair o número dos satélites. Por exemplo, de manhã você trabalhou com 21 satélites, 26 satélites. E durante esse período, você pode notar ali na sua coletora que vai cair o número de satélites. Foi, por exemplo, para 13, 12 satélites. Por conta disso, porque ela inibe o sinal do satélite, ela causa interferência. Então, o que a gente sempre sugere? Para poder evitar esse erro, que você saia ali para almoçar sempre durante esse horário, por volta de meio-dia, que é o horário ali que está mais quente. Aí você desligue e quando você retornar já vai estar, o dia já vai estar mais frio, né? Já vai estar mais tranquilo para que você possa trabalhar e não ter essa interferência. Agora nós vamos falar sobre o multicaminhamento ou sinais refletidos. O receptor pode receber, além do sinal que chega diretamente do satélite, sinais refletidos de superfícies vizinhas, como árvores, edificações, carros e etc. Então aqui na imagem representa muito bem o que se trata aí dos sinais refletidos, né? O multicaminhamento. Aqui está a nossa base e aqui está, né, o receptor. E o sinal está vindo ali do satélite. O que acontece quando ocorre o multicaminhamento? Em vez desse sinal ir direto ali para o receptor, ele bate em alguma superfície. Igual aqui no desenho, representa muito bem. Ele bateu aqui no prédio para depois vir a informação para o receptor. Aqui ele bateu na água para depois ir para o receptor. E por que isso gera aí um problema para nós? Lembra que eu expliquei anteriormente sobre o cálculo da posição, que precisa de 4 incógnitas? Uma delas é o tempo. Então, quando esse sinal do satélite bate em alguma estrutura e para ir para o receptor, o tempo dele ele não está real, porque ele refletiu em uma superfície para depois ir para o receptor. Então, uma forma da gente evitar o multicaminhamento e esses sinais refletidos é a gente sempre deixando a nossa base no local mais aberto e mais alto,
para que evite aí estar próximo de árvores, estar próximo de prédios, porque vai refletir e aí o seu equipamento, em vez de ficar na solução fixa, provavelmente aí ele vai ficar flutuante, que ele não vai conseguir resolver o problema da ambiguidade, ele não vai conseguir calcular a posição do ponto. Outra fonte de erro é os erros nos relógios. Os sistemas dependem de relógios altamente precisos. Satélites possuem relógios atômicos, precisão melhor que 1/1000 de segundo, e receptores utilizam osciladores de quartzo para estabilizar o relógio interno. A diferença entre o relógio do satélite e do receptor causa um erro, porém a utilização do levantamento relativo praticamente elimina esses erros. Então, o que ele está querendo dizer aqui? O receptor, ele possui um relógio, mas esse relógio ele não é tão bom quanto do satélite. O relógio do satélite é 1/1000 de segundo. Então, quando chega a informação do satélite para o receptor, ele não consegue ali apurar para a gente naquela mesma qualidade que saiu do satélite, porque são tipos de relógios diferentes e um é mais preciso que o outro, tá? Outra coisa que ele vai dizer aqui, que no método relativo, né, no método ali estático, quando você vai fazer o pós-processamento depois, a gente consegue eliminar esse erro. No software de pós-processado, a gente consegue eliminar, porque aí você vai tratar os dados posteriormente. Então, ele consegue eliminar esse erro. Já no caso do RTK, né, que é ali em tempo real, você já coleta o ponto ali, você já faz a correção no próprio campo, ali no tempo mesmo, na hora que você coletou, não tem como eliminar esse erro. Então, por isso, quando você compra ali o GNSS, já vem com um erro. Esse erro é por conta disso, não consegue eliminar em campo. Geralmente, aí fica, às vezes, o equipamento às vezes tem a precisão de 1 centímetro, por conta disso, porque são padrões diferentes. O relógio do satélite é mais preciso que o relógio do receptor. Outra fonte de erro é o ruído no receptor. Quase todos ou todos os aparelhos eletrônicos geram ruídos. O ruído eletrônico de um receptor pode interferir no sinal do GPS. Este erro pequeno não pode ser corrigido. O que resta é adquirir um receptor de boa qualidade. Então, o ruído no receptor é como se fosse ali, vamos supor, um vírus que cria ali no seu celular e você às vezes nem sabe de onde que surgiu. No receptor é a mesma coisa, são equipamentos eletrônicos. A coletora e o receptor são equipamentos eletrônicos. O que eu sempre sugiro aos nossos clientes é o quê? Que sempre limpe a memória do receptor, tenha cuidado, né? Na hora de conectar no computador, se for um computador que tem vírus, evite, porque são equipamentos eletrônicos e podem gerar danos aí no seu arquivo, ou gerar um dano em campo. São erros pequenos, mas é sempre bom evitar, sempre fazer as revisões no equipamento, sempre estar atualizando ele, limpando a memória, porque isso ajuda. É igual um celular, quando ele está com a memória cheia, ele não começa a travar. A coletora e o receptor é a mesma coisa, são equipamentos eletrônicos. Então é sempre bom a gente limpar a memória, verificar, né, com a pessoa que você adquiriu o seu equipamento se tem alguma atualização, se tem algum procedimento para ser feito, alguma revisão. Outra fonte de erro é o DOP. A geometria dos satélites tem grande influência sobre a precisão do posicionamento. Para representar essa geometria, são utilizados esses índices. O DOP auxilia na indicação da precisão dos resultados que serão obtidos. Então, o DOP nada mais é como a forma que os satélites estão distribuídos ali no local. Aqui tem duas imagens que representam muito bem. Aqui está o receptor, né, montado. E aí os satélites aqui, ó, tá só nessa região, só de um lado. Então, um DOP ruim, a distribuição do satélite, a geometria dos satélites está ruim. E aqui também a gente tem o receptor montado, e aí os satélites estão bem distribuídos. A geometria dele no local onde que o meu receptor está montado está bom. Então, é isso que é o DOP, a geometria dos satélites. Então, muitas das vezes, você pode notar lá na sua coletora que o DOP aumentou. Se o DOP aumentou,
significa que a geometria dos seus satélites não estão bom. Então é somente o local. O que você pode fazer para evitar esse erro é mudar o local da base ou esperar um pouco para ver, né? Porque como os satélites eles ficam ali em órbitas, né? A gente viu que são cada um ali vão ter várias órbitas. Então quando você liga ali o seu GPS, às vezes vai sair um satélite, vai chegar outro, porque eles ficam rotacionando aí em volta da Terra. Então aqui o DOP ele é subdividido, a gente vai ter o H-DOP, que é o posicionamento horizontal, o V-DOP, que é o posicionamento vertical, o P-DOP, que é o posicionamento horizontal e vertical, o T-DOP, que é a determinação de tempo, e o G-DOP, que é a posição tridimensional e tempo. Aí embaixo aqui dele vem a formulazinha que é usada. Geralmente na coletora o que vem mostrando pra gente é o P-DOP, que é referente ao horizontal e o vertical, tá? Os valores de DOP. Até aí, menor que 4, tá ótimo. Seu DOP tá perfeito. A distribuição de satélites. Entre 4 a 6 é aceitável. De 6 a 8 compromete o resultado. De 8 para cima é inaceitável para o posicionamento. Geralmente fica bem baixinho, fica ali por volta de 1, no máximo 2. Mas se aumentou muito e você viu ali que seu ponto não está fixando, você pode saber que é referente a isso, a geometria dos satélites no céu, ok? Agora aqui vem um conceito importante em GNSS, que é a máscara de elevação. A máscara de elevação ou o ângulo de elevação é o ângulo formado a partir do horizonte que restringe o uso dos satélites dentro dessa faixa. Então, dentro do receptor GNSS, ele tem uma coisa que a gente chama de centro de fase. O que é o centro de fase do receptor? O centro de fase do receptor é de onde, de fato, ele recebe ali as informações do satélite. Então, quando o seu GPS calcula o ponto, ele está calculando o ponto do centro de fase. E nesse centro de fase, a gente consegue definir a máscara de elevação, que nada mais é com essa faixinha. Então, por exemplo, aqui na imagem, né? O centro de fase dele está bem aqui, ó, bem em cima mesmo da cabeça. Geralmente, gente, aqui é só por conta da imagem. Geralmente ele fica no meio, mas aqui eles colocaram em cima. Mas só para vocês entenderem. Então, nesse centro de fase, é como se tivesse uma linha que passa de um lado e do outro. E a gente consegue restringir como que a gente vai pegar esses satélites. Então, a gente indica entre 10 a 15, porque mais do que isso, você vai perder muitos satélites, né? E se você não configurar a máscara de elevação no seu equipamento, você vai deixar os satélites baixos. E satélites baixos não é bom, satélites ali na linha do Equador. Por quê? Eles vão refletir muito e a gente viu que o multicaminhamento não é bom para o posicionamento do ponto. Então é muito importante que você confira também lá no seu equipamento se está configurado a máscara de elevação. E sempre configurar ela aí entre 10 a 15. Mais do que isso, como eu disse, não é bom, porque senão você vai perder muita área ali que você poderia estar perdendo satélites bons, ok? Então agora nós vamos falar sobre o método de posicionamento em GNSS. A gente tem o método relativo estático, relativo cinemático, também conhecido como Stop and Go, o RTK, que é um em tempo real, e dentro do RTK a gente pode trabalhar com o rádio HF, o GSM e o N-Trip. Então, nós vamos começar falando aí um pouquinho sobre o método relativo estático. Ele é muito utilizado em transporte de coordenadas e gera um arquivo por cada ponto coletado. Mas o que é o método relativo estático? O método relativo estático é aquele método que você vai deixar ali o receptor gravando dados brutos, tanto na base quanto no rover. Ele não vai ter nenhuma comunicação via rádio ou via internet com base rover, não vai ter nenhuma comunicação, mas no momento que você está levantando os pontos com o rover, a sua base também precisa estar gravando. Então aqui, como a gente pode ver na imagem, que a base pretinha, ela tá, você configura a sua base, seu receptor GNSS base para gravar, e aí você caminha com o seu receptor rover para o primeiro ponto.
E aí você tem que parar e deixar ali por volta de 15 a 20 minutos, depende da distância que está da sua base, a distância da linha base, que é essa linha que criou aqui. Depois eu vou mostrar a planilhazinha que fala referente a essa linha base. Que quanto mais longe você estiver da base, mais tempo você vai ter que ficar em cada um desses pontinhos. Então, o método estático, ele é muito bom para locais fechados, como mata, muito fechado, um local que tem muita interferência. Mas para locais abertos e que seu equipamento aí faça o RTK, é muito melhor que você trabalhe com o RTK, porque ele é muito mais rápido. Com o estático, você tem que ficar parado no ponto aí cerca de 20 minutos. Com o RTK, você coleta o ponto em 5 segundos. Então, é muito mais rápido. Então, o que a gente precisa saber no método relativo estático é que, quando eu estiver coletando esses pontos de hover, a minha base tem que estar gravando. Por exemplo, aconteceu da minha base desligar porque acabou a bateria. E aí eu estava rastreando ainda o meu ponto 5. Eu vou conseguir tratar esse ponto 5? Não, eu não vou conseguir utilizar esse arquivo do ponto 5. Eu vou perder esse ponto. Então, sempre quando eu estiver coletando os meus pontos com o hover, a minha base tem que estar gravando. Aqui ele vai dizer pra gente que ele é muito usado para transporte de coordenadas. Você pode, por exemplo, baixar as bases da RBMC, lá do IBGE, para poder tratar os seus pontos de hover. É uma opção. O RBMC tem lá bases distribuídas aí em todo o Brasil e essas bases ficam gravando 24 horas e o IBGE disponibiliza esses arquivos. Então você vai lá no site do IBGE, baixa esse arquivo e depois você faz aí um transporte de coordenadas para corrigir os seus pontos de hover. É uma opção. E aqui ele vai dizer também que gera um arquivo por ponto coletado. Então, cada pontinho desse vai ter um arquivinho bruto. Igual, por exemplo, da CHC gera o arquivo HCN. Cada marca vai ter o seu arquivo bruto. Então, cada pontinho desse vai ter um arquivo diferente do RTK, ok? Então, aqui, como eu falei que eu ia mostrar a planilhazinha sobre o tempo de ocupação na implantação de marco, né? Seguindo aí o manual técnico de posicionamento. A linha base, como eu disse, é a distância que você está da base, a base entre o hover. Então aqui, da linha base de 0 a 100, o tempo que você tem que ficar é 20 minutos. Com as observáveis L1 ou L1, L2. Isso daqui, gente, está referente ao equipamento. Os equipamentos mais antigos, eles utilizavam aí geralmente só L1. Os mais novos aí já utilizam L1, L2, L5, C, já tem outras observáveis. A solução da ambiguidade fixa e as efemérides transmitidas ou precisas. Se a gente tiver ali uma linha base de 10 a 20 quilômetros, a gente tem que ficar em cada pontinho lá do hover 30 minutos. Mesma coisa que o equipamento. De 10 a 20, agora 60 minutos. Mas o que diferiu de um para o outro? Aqui era só L1 e L2. Se você tiver um equipamento mais antigo e você está aí de distância da base 10 a 20 quilômetros, você vai ter que ficar em cada ponto do hover 60 minutos, tá? De 20 quilômetros a 100 quilômetros, 120 minutos. A linha base aí de 100 quilômetros a 500 quilômetros, 240 minutos. De 500 a 1.000, 480 minutos. Então, quando você está muito distante do seu ponto da base, fica inviável você fazer o método estático, porque você vai ter que ficar muito tempo em cada ponto. Aqui a gente vai mostrar as vantagens e as desvantagens do método relativo estático. Então, ele coleta de dados brutos, código e fase, tratamento dos dados, ajustamentos de rede, que é aquilo que eu falei, que a gente pode, né, também utilizar base da RBMC, independente de comunicação entre base e hover. Você não precisa ter comunicação via rádio ou via internet da base com hover. Então, se for um local de topografia muito acidentada, ou se for um local com a mata fechada, você pode fazer o método estático que você não vai ter problemas. As desvantagens é o tempo do processamento e a falta do controle dos dados. O tempo do processamento
é bem mais moroso do que o do RTK, porque você tem que processar ali o ponto, usar um software de processamento, enquanto do RTK você pode fazer ele mesmo na coletora bem mais rápido. E a falta de controle dos dados. Igual eu falei, gera um ponto para cada ponto que você faz, gera um arquivo, então acaba que você pode se perder de qual ponto se trata cada um daqueles arquivos. Gera muitos arquivos, o que pode gerar aí um descontrole desses dados. E você também não consegue saber em campo se o seu ponto fixou ou não. Então você não consegue controlar se você vai poder utilizar, se você vai poder contar com aquele ponto que você rastreou ou não. Agora nós vamos falar sobre o método relativo cinemático, também conhecido como Stop and Go. Aqui a imagem ela demonstra muito bem, né, a base. Mesma coisa quando a gente está fazendo o método relativo cinemático. A base tem que estar gravando as observações, né? Tem que estar gravando os dados brutos, enquanto o rover está ali fazendo o caminhamento. Então eu vou ligar a minha base, vou deixar a minha base ali rastreando, pegando ali as informações, enquanto eu vou fazer o caminhamento com o meu rover. Sempre importante lembrar que o primeiro ponto a gente sempre tem que parar ali pelo menos 5 minutinhos para depois começar a andar e fazer a trajetória. Então o ponto inicial você tem que ficar ali no mínimo 5 minutinhos para que ele comece a gravar os satélites e comece a gravar para você iniciar a trajetória. Então no Stop and Go funciona desta forma. Coloco a minha base, inicio a gravação do meu ponto, fico ali 5 minutinhos e começo a andar durante a área que eu preciso. E ele vai me dar um caminhamento, uma trajetória de todo o local que eu fui. Mas também é importante vocês saberem que se você precisa de algum ponto específico, é bom que você pare nele 5 minutinhos, aí de 3 a 5 minutinhos, se for algum ponto de interesse. Por exemplo, um ponto de vértice, algum ponto ali que você precisa de uma precisão maior, que você não precisa somente da trajetória, é bom que você pare. Esse método ele é muito usual para quê? Para estradas, que ele é mais rápido que o estático. Aí aqui vai falar que ele gera apenas um arquivo para todos os pontos, diferentemente do estático. Então você vai andar ali, vai ter um arquivo só da trajetória e do cinemático você tem um para cada ponto. Em determinadas situações é mais produtivo que o método relativo estático. Então foi o que eu disse. Por exemplo, no caso de estradas, que é um local aberto, o cinemático ele é muito mais produtivo. Já numa mata fechada, o cinemático a gente não aconselha utilizar. Por quê? Como você vai ficar pouco tempo em cada ponto, né? Você vai sair andando, então pode ser que depois que você vá processar, aquele arquivo não fique bom. Então o ideal no local mais fechado, você utilize o estático e em locais abertos, você utilize o cinemático, ok? Isso para equipamentos aí que não tenham, por exemplo, o método RTK ou que o RTK não funcione, porque sempre que você pode ali utilizar o RTK, a gente sugere que utilize, porque é um método mais rápido, tanto a coleta dos dados quanto o processamento delas, como a gente vai ver, né, nas próximas aulas, como que funciona, e vocês vão conseguir entender isso que eu estou falando. O RTK é sempre mais prático, mais rápido, desde do campo até o escritório, diferente do estático, que é mais moroso e mais demorado. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o método de posicionamento RTK, como o próprio nome já diz, é em tempo real. E aí a gente pode trabalhar com rádio UHF, GSM e N-Trip. O rádio UHF, a comunicação entre eles é feita via rádio. Então eu configuro a minha base ela vai transmitir o sinal de rádio num canal e numa frequência, e o meu rover vai receber. Então eu tenho que configurar o meu rover nesse mesmo canal e nessa mesma frequência para que eu possa receber ali as informações da minha base. Já no método GSM, é um método feito via ligação telefônica. Então eu preciso ter um chip na base e eu preciso ter um chip no rover. E os dois vão se comunicar ali através de uma ligação telefônica. O N-Trip já é feita a comunicação via internet. A gente tem aí dois tipos de N-Trip hoje aí liberados. O N-Trip do IBGE, que ele é gratuito. Você entra lá no site do IBGE, faz um cadastro e aí você pode utilizar
Todo o Brasil tem bases aí do N-Trip, mas é importante lembrar que essas bases elas só funcionam aí num raio de até 50 quilômetros. Então, se na sua região não tiver e próximo também não tiver, aí não tem como utilizar via N-Trip. E a gente tem também as bases do N-Trip da CPE. Só que atualmente a gente tem as bases do N-Trip da CPE somente em Minas, tá? A gente tem aí por quase toda Minas Gerais bases do N-Trip da CPE. Então, outras regiões do Brasil a gente não tem, só tem mesmo do IBGE, que é gratuito, e o da CPE é pago, ok? Então, agora a gente vai ver algumas observações sobre o método de levantamento RTK. É necessária a utilização de um ponto de partida conhecido base. A comunicação entre os receptores da base e rover é realizada via sinais UHF, ou GSM, ou internet. Então, esse primeiro ponto que fala aqui sobre a utilização de um ponto conhecido. Não necessariamente precisa ser uma coordenada corrigida, mas precisa sempre partir de um ponto conhecido. A gente vai ver que lá na coletora tem a opção da gente obter a posição. O que é isso? O GPS, ele faz ali 5 leituras, você pode configurar a quantidade de leituras e ele vai te dar uma coordenada, que a gente chama de coordenada navegada. Essa coordenada, ela é próxima, mas ela não é precisa. Ela pode ter um erro aí de até 20 metros. Mas o equipamento, ele precisa ter uma coordenada, a base precisa ter uma coordenada para que ela comece ali a transmitir informações para o rover, porque a partir dessa coordenada, ela vai passando ali as correções para o receptor que está de rover. E a segunda observação é que ele sempre ali vai ter comunicação entre base e rover. Por isso que é sempre importante a gente deixar a base num local alto quando a gente vai trabalhar aí com o RTK convencional, que é via rádio. Por quê? Local mais aberto, local mais alto, a base fica mais fácil para a base ali enviar sinal para o ponto de rover, para o nosso receptor rover. As vantagens do levantamento com o RTK: o tempo do processamento bem mais rápido, o controle dos dados em campo, a gente consegue visualizar onde que o ponto fixou, se não fixou, a coleta de dados finais, norte, este, H, então ali em campo mesmo você já consegue ver as coordenadas dos seus pontos que você está coletando. Dispensas poligonais topográficas, você não precisa trabalhar ali com um sistema de poligonal, igual por exemplo na estação total. Maior produtividade em trabalhos de levantamento e locações. Então o RTK, ele é muito usual aí para locação, porque é bem mais rápido do que na estação total, por exemplo, e no método estático a gente não consegue fazer locação. E o menor custo com mão de obra. Por ser um serviço muito mais rápido, você gasta em menos mão de obra, e as desvantagens é a impossibilidade de tratamento, ajustamento de redes, que no caso do estático a gente consegue utilizar aí, né, outras bases, a gente consegue pós-processar os dados. Já no caso do RTK não, se deu algum problema ali em campo, da sua base não está funcionando, você não consegue, por exemplo, igual no caso do estático, utilizar as bases da RBMC. Então, gente, nós finalizamos essa aula teórica e na próxima aula nós vamos falar sobre a norma técnica de georreferenciamento. Aguardo vocês para a próxima aula.